sido bom e misericordioso e tem nos dado essa alegria e a oportunidade de nós estarmos reunidos em adoração e louvor ao seu santo nome. Queridos, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o seu capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos falar sobre uma das igrejas que é mencionada ali, a igreja de Éfeso, mais especificamente. E sempre bom, né? Falar sobre igreja, mas também falar sobre o Apocalipse. Alguns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, 3, não sei, não lembro, eu até preguei aqui sobre o Apocalipse, né? Fiz uma introdução rápida sobre o livro em si, né? E algumas confusões, né? Que se tem. As pessoas olham o livro do Apocalipse e tem muita preocupação, é vista com medo, com certo temor. Alguns têm dificuldade até para ler, diz, não leio porque é muito difícil, então não quero ler. De fato, eu acredito que seja o livro mais integrante da Bíblia. Ele desperta realmente o nosso imaginário. E eu acho que acontece 2 coisas aí. Uma delas é o receio. Eu leio, tem muito símbolo, tem animais estranhos, tem umas mensagens diferentes, então eu não quero saber do Apocalipse. Eu não vou ler o Apocalipse porque é complicado, eu não estou entendendo. E, por outro lado, as teorias que surgem, né, por causa do Apocalipse. A gente tem diversas teorias que acabam surgindo por causa, talvez, de uma leitura equivocada nossa, e a gente começa a criar teorias que não tem nada a ver com o que o texto ele está falando. Então, chegaram a dizer, né, os bichos lá, os gafanhotos que voam, que está lá no Apocalipse, os helicópteros de guerra, que vai vir, vai destruir. Aí outros falaram, não, isso aí foi há 40 anos atrás, agora é drone, não é mais helicóptero, é drone, esses bichos aí é drone. Outros com medo, não pode ver nada sobre chip, não porque vai implantar o chip na mão e na testa, eu estou fora. Teve gente que até falou, né, se usar as expressões certas para o YouTube não entender errado e derrubar a live da igreja. Algumas pessoas falam assim, não, a vacina do Covid vai implantar um chip, que é o chip do anticristo, em nós. Então não vou tomar essa vacina não, porque esse negócio vai acontecer, é o Apocalipse. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, como eu falei aqui há uns meses atrás, o Apocalipse é o livro da vitória da igreja, porque o Cordeiro venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. O Cordeiro morreu e ressuscitou. E o que ele está fazendo é trazendo essa vitória do céu para a terra. O que ele fez, ele está trazendo para cá. O céu está descendo, o céu está vindo para cá. Deus está realizando essa obra. Só que ele faz do jeito dele, da maneira dele. Inclusive fala do jeito dele, da maneira dele. É claro que sim, a gente tem dificuldades para entender, mas obviamente nós sabemos que os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, não tinham qualquer dificuldade para entender nenhum desses símbolos ou números que nós encontramos no Apocalipse. A dificuldade é nossa, e aí a gente precisa pedir muita graça a Deus, ler com muito cuidado, orar, e estar atento ao que o Espírito Santo tem falado com a igreja, para que a gente possa realmente confiar na mensagem central aqui. Cristo venceu e nós vencemos com Ele. Deus está fazendo a sua obra, e essa obra passa pela sua igreja, que é o que nós vamos falar aqui, que é a primeira igreja ali que recebe a carta. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. A mensagem à igreja. Alguns começam a dizer assim, mas por que 7 igrejas? Não é? Mas será que de fato é
é um número representativo. Por que só 7, já que lá havia outras tantas? Porque especificamente essas 7. Aí outros falam assim, não, porque essas 7 elas são períodos de tempo na história da igreja, não são igrejas especificamente individuais. O que nos parece é que essas igrejas, essas 7 escolhidas, elas são igrejas reais que existiram, que receberam a mensagem de Deus, enviada a Jesus, entregue ao anjo que entregou a João. A transmissão da mensagem é complexa, porque ela é importante. E elas são igrejas reais, existiram. E acreditamos sim que se cumpriu tudo que Deus falou a essas igrejas. Só que elas têm ressonância com a nossa época. Então, se a gente parar para observar bem, a gente vai ver que todas essas 7 igrejas ali do Apocalipse, ela existe ainda hoje. Igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas ricas, igrejas pobres, igrejas influentes, outras que não são influentes, igrejas que adormeceram, igrejas que continuam com seu vigor, igrejas que, igual Sardes, que acham que estão vivas, mas infelizmente estão mortas. Igrejas que acham que ela domina, ela representa todas as outras igrejas. E Jesus fala, não, não é, pelo contrário, eu estou batendo na porta para poder entrar e ceiar com vocês. Mas o fato é, e o mais importante de tudo, todas essas igrejas, elas pertencem a Jesus. É dele, e ele cuida, ele zela pela sua igreja. Então a gente não precisa se preocupar em relação ao estado da igreja, como ela se apresenta aqui, porque Jesus tem falado com a sua igreja, Jesus tem entregado a sua mensagem à igreja, porque a igreja pertence a ele, e ficamos felizes por isso. Então o texto diz assim, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, tenho contra você. No entanto, tenho contra você isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Verso 7, o último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Bom, a cidade de Éfeso era uma cidade relativamente grande para os padrões da época. Era uma cidade de quase 300 mil habitantes. Isso há 2.000 anos atrás é um número considerável. Uma cidade que, por causa do seu porto e da sua localização, era uma cidade rica, boa. Era um bom lugar para se viver. Ela se considerava já uma metrópole. Então era uma boa cidade, uma grande cidade, onde as pessoas realmente gostariam de estar. Para alguns até uma pequena Roma.
era vislumbrar algumas coisas do que era a capital do império. E naquele lugar se estabeleceu uma igreja. Só que desde o momento em que a igreja foi estabelecida ali, ela já veio enfrentando embates muito sérios. Em Atos capítulo 19, a gente vai ver a história de Paulo na cidade de Éfeso, pregando naquele lugar, e chegou um momento em que as pessoas ficaram revoltadas com a pregação, porque naquela cidade havia o templo de Ártemis, e ela era a deusa deles, a que caiu do céu, a protetora, a cuidadora, a abençoadora da cidade. Então eles achavam isso um privilégio. E quando a mensagem de Jesus chega, o Cristo que morreu e ressuscitou, há um grande embate ali agora, ao ponto de lá em Atos narrar que eles ficaram horas gritando, enfurecidos, raivosos. Grande é a Diana dos Efésios. Eles ficaram gritando ali porque não aceitavam, e houve um grande tumulto, que Paulo teve que ser tirado do meio deles ali. Mas o evangelho chegou naquele lugar. Não uma só igreja, mas várias igrejas. Foi muito abençoada. Ela recebe uma carta do apóstolo Paulo, àquela cidade. Dizem que João, ao final do seu ministério, também se estabeleceu lá na cidade de Éfeso. E recebe agora essa carta da parte do Senhor Jesus. Então, a igreja que já nasceu com o poder do Espírito nela, mas enfrentando grande oposição. E é ali que ela se estabelece. Porém, agora, como todas as outras igrejas, e especificamente 5 delas, precisam receber uma mensagem para corrigir alguma coisa, porque se desviaram do seu propósito original. Isso acontece com Éfeso também. Cristo precisa falar à sua igreja. E ele começa a falar assim como ele se apresenta ao final do capítulo 1. Porque para não ter dúvida de quem está mandando a mensagem, para que João não ficasse temeroso sobre a validade e como as pessoas poderiam receber, ele ouve uma voz que ele reconhece, aquela voz, e quando ele vira para trás, ele cai como morto, porque ele vê Jesus glorificado, os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos, alvo como a neve. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. As vestes dele eram vestes reais. Não era mais o Cristo ensanguentado na cruz que João estava vendo. É o Cristo glorificado que está se apresentando, porque precisa falar à sua igreja. É isso que Jesus tem para dizer. E ele começa falando às suas igrejas assim, para que vocês não tenham dúvida. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nessas cartas, ou nessa, a Éfeso, é o caráter de Cristo sendo revelado a eles. Quando ele diz que quem está falando com ele é aquele que tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. As 7 estrelas a gente lembra, que se a gente voltar um pouquinho ele explica, que é os anjos, as hostes celestiais, o poder celestial, e os candelabros são a igreja. Então, ele começa dizendo à igreja de Éfeso que quem está falando com eles, é aquele que os anjos o adoram porque ele é soberano sobre eles. Porque aquele que reina na glória de Deus Pai, faz com que os anjos também se submetam à sua glória. Por isso que ele tem na mão essas estrelas, ele tem domínio sobre os anjos, ele é Senhor também dos anjos. Mas João completa dizendo o que Jesus mandou ele falar, que ele também anda no meio da sua igreja. A ideia de andar não é a ideia de passear, não é a ideia de que estamos reunidos aqui na Igreja Batista da Graça em adoração,
e Jesus está passeando no meio do corredor da igreja. Tem hinos pentecostais que falam disso, né? Que ele está passeando entre o povo de Deus. Sim, cremos, ele está aqui. Jesus está presente aqui através do seu Espírito. Ele sim está aqui, mas a ideia que ele está dizendo aqui não é de passear, de andar. A ideia é que Jesus tem autoridade sobre a sua igreja, de que Jesus zela, de que Jesus guarda a sua igreja, de que Jesus protege, de que quem vigia a igreja é Jesus e nada da igreja escapa do Senhor Jesus. De que Jesus está realmente no meio do seu povo, não apenas passeando como se estivesse fiscalizando o culto que está acontecendo. Ele anda no meio da sua igreja porque ele zela por ela, porque ele mantém ela, porque ele é a fonte da graça, ele é a fonte da misericórdia, ele é aquele que guarda, ele é aquele que cuida, ele é aquele que protege, ele é aquele que alimenta, ele é o bom pastor da sua igreja. Jesus, ele sim, esse é o caráter dele, ele está no meio da sua igreja, porque faz com que ela dependa exclusivamente dele. Jesus é o dono da igreja. Ele é Senhor e soberano da sua igreja. É isso que é revelado a eles. Deus agora, através dessa revelação, manda dizer à igreja de Éfeso: aquele que domina no céu, domina também na terra. Aquele que domina sobre os anjos é o mesmo que domina e é soberano sobre a sua igreja. A segunda coisa que a gente vê, e é natural também nas outras cartas, é uma espécie de elogio. E Jesus claramente diz no verso de número 2: conheço as tuas obras. Aí diz: o teu trabalho árduo, a sua perseverança, você não tolera os homens maus, pois à prova os que se dizem apóstolos, mas não são impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Aquele que anda no meio da igreja, que sustenta, que cuida, conhece a sua igreja melhor do que ninguém. Não tem outra pessoa que conheça tão bem a igreja quanto o Senhor Jesus. Não tem. Essa semana, aqui na igreja, um dos irmãos perguntou assim: se porventura acontecer um decreto do governo e que vá nos impedir de nos reunir aqui para adorar a Deus, o que é que o senhor acha? Eu falei: eu não acho absolutamente nada disso. Porque se isso acontecer, é porque é vontade de Deus. Porque ninguém pode fazer absolutamente nada contra a igreja do Senhor Jesus. Nada, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode se opor a ela, porque ela pertence a Jesus. Jesus conhece absolutamente a sua igreja. Então não vai, e se acontecer um caso como esse, nós ficamos tranquilos. Por quê? Porque é vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Aí eu contei uma história. Falei assim: olha, as pessoas falaram que o socialismo comunista, ele ia destruir a igreja. E por vários anos no leste europeu foi dominado por esse sistema político. E a igreja está morta. Só que da metade para o final dos anos 80, essa força começou a decair, declinar. E ela começou realmente a perder o seu ímpeto. O que aconteceu foi que começou a sair cristão de tudo que é lado, de tudo que é lugar. E como isso é possível? Isso é possível porque um sistema político não pode parar a igreja de Deus. E um caso interessante sobre isso é na Romênia, quando Ceausescu era o ditador da Romênia, onde mais de 100 mil crentes foram para a rua, e no dia 25 de dezembro de 89 o poder dele caiu porque a igreja se reuniu, para mostrar que contra a igreja do Senhor Jesus, ninguém pode. Por quê? Porque ela é de Jesus. E Jesus conhece a sua igreja. E Jesus conhecia Éfeso. Jesus falou: eu sei tudo o que está acontecendo com vocês. Eu sei tudo o que vocês estão passando. Eu sei absolutamente tudo. Eu sei que vocês não toleram os homens maus. Homens ruins aqui não tem vez. Não pode, não vai de jeito nenhum. Aqueles que são falsos impostores aqui não tem lugar, porque tem palavra aqui.
Então, quem tem palavra, impostor não se cria, porque aqui a igreja é alimentada pela palavra. Eu sei que você se entregou à batalha, que você perseverou pela verdade, que você esteve na luta mesmo, você vestiu a camisa de Jesus, do Evangelho, e perseverou. Eu sei, você fez isso. Jesus está olhando, e Jesus está vendo todas essas coisas acontecerem. Jesus não está alheio. A igreja pode estar sendo sofrida, a igreja pode estar sendo perseguida, a igreja pode estar sendo afrontada, a igreja pode estar passando por tudo isso, mas Jesus está vendo todas as coisas, porque Jesus conhece a sua igreja, porque Ele anda no meio do seu povo. Não está passando batido por Jesus, não passa. Jesus não está vendo. Jesus está vendo sim. Jesus conhece, Ele sabe todo o sofrimento, tudo. Ele conhecia perfeitamente o que Éfeso estava passando. Ele conhece o que a igreja hoje passa, o que ela precisa. Ele sabe perfeitamente tudo. Conhece ela melhor do que nós mesmos. Conhece ela por dentro e conhece ela por fora. Por isso Ele é o Senhor e soberano da igreja. Por isso que a igreja depende de Jesus. Então Ele faz esse raio-x. Ele faz esse diagnóstico elogiando a igreja. Vocês são perseverantes, foram fiéis. Mas aí, Jesus vem e diz: contra você, porém, puder projetar o texto, por gentileza, para me ajudar com a letra maior. Aí ele fala: você abandonou o seu primeiro amor. Ele continua: lembra de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as coisas que você praticava. Até aí por enquanto. Jesus disse: eu tenho isso contra você. É uma acusação de Jesus contra a igreja. Você perdeu o seu primeiro amor. É importante que se diga que o primeiro amor aqui não tem a ver com, porque foi confundido com aquele amor de novo convertido, né? A gente já ouviu, a pessoa se converteu e Jesus trabalhou de uma forma tão maravilhosa no coração dele e dela, que mudou completamente a sua natureza, que ele está empolgado, não perde um culto, é o primeiro a chegar, é o último a sair, está disposto para tudo. Aí a gente vai lá e fala assim: está no primeiro amor. Não, isso não é o primeiro amor. Isso não tem nada a ver com o primeiro amor aqui. É um amor ali acalorado, apaixonado, impulsivo, não tem experiência, não tem maturidade, não tem conhecimento de Jesus, mas está lá, está fazendo, ótimo, maravilha. A gente está aqui para orientar, para cuidar mesmo, esse é o trabalho nosso. Mas não é esse o primeiro amor. O primeiro amor que Jesus está falando para Éfeso é aquele amor maduro, daqueles crentes fiéis, fervorosos, crentes na palavra, crentes na oração, crentes que resistem. Esse é o primeiro amor, quando a gente chega nesse ponto, onde a gente, por amor a Cristo, enfrenta até a morte. Esse é o primeiro amor. Quando a palavra de Deus, ela é tão importante na nossa vida que a gente não abandona ela de forma alguma. Quando a oração é tão extraordinária que a gente não toma nenhuma decisão ou não faz absolutamente nada sem antes orar. Isso é o primeiro amor. É quando o coração está cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de paixão por Deus, pela sua palavra, pela igreja, por pregar o evangelho, por desejar que o maior número de pessoas possíveis sejam salvas. Esse é o primeiro amor, é quando a gente chega nesse ponto que a gente entende que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Jesus e a obra de Jesus, não é por mim, é por causa dele. Quando a gente se entrega completamente, quando a gente vem aqui e começa a cantar, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o alfa, ele é o ômega, que a gente se derrama realmente em adoração e se alegra, o coração fica cheio, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo conosco. Isso é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Quando a gente chega nessas condições, aí estamos vivendo o primeiro amor. Esse negócio tomou conta de mim.
Não há nada em mim que não seja de Cristo. Não há nada na minha alma que não transborde por causa de Jesus, por causa de Deus. Não há nada em que eu faça, o que eu fale, que não tenha a ver com a glória de Deus. Esse é o primeiro amor. E aí Jesus disse para eles: você abandonou o seu primeiro amor. Você perdeu o entusiasmo, a empolgação. A sua força de amar a Deus e as pessoas, ela arrefeceu. Ela foi abafada. Ela foi diminuída. Talvez para Éfeso, foi de tanto lutar pela verdade, de tanto combater os hereges, os idólatras, os imorais, foi de tanto ter que batalhar nas trincheiras por causa do Evangelho, que chegou um momento que não tem mais aquela empolgação, não tem mais aquele vigor. Essa paixão por Deus transbordar em nosso coração, já passou. Não tem mais aquele ânimo que um dia teve, que foi embora, por alguma coisa, algo que aconteceu, algo que passamos, algo que a gente ouviu, viu, algo que foi nos afligido, que a gente acabou deixando e perdemos o primeiro amor que nós tínhamos. É isso que aconteceu com Éfeso, é isso que acontece às vezes com a gente. Pode acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso. Pode sim acontecer conosco. Pode sim sermos vítimas disso. Fiéis, eu creio em Deus, eu creio na palavra, Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Salvador. Quando Ele voltar, eu estarei com Ele para toda a eternidade. Mas não tem mais o vigor, não tem mais o ânimo, não tem mais o pique, não tem mais aquela força de amor a Deus e às outras pessoas. Perdeu. E aí Jesus diz: lembra-te, lembra da onde você caiu. Aqui a ideia é interessante porque arrependimento, metanoia, está ligada à mudança de direção. É sempre isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados, mudamos a direção. Aqui a ideia é o arrepender-se, é você voltar a fazer o que você fazia antes. É você vivenciar de novo a experiência do primeiro amor. É você permitir que Deus, através do Espírito Santo, te devolva a empolgação, a alegria, a paixão, o amor, a graça que um dia você teve, e você voltar como você era antes. E isso que o Espírito está falando, é isso que Jesus ele quer. Faça isso, arrependa-se, volte a ser como você era antes, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte para lá. E obras aqui não é obras de fazer alguma coisa boa. É amar a Deus e amar as outras pessoas como nós amávamos antes. É sermos dominados de novo por esse entusiasmo, é pelo coração cheio do Espírito, empolgado, a glória de Deus sendo refletida em nós. Jesus está dizendo: arrependa-se e volte a praticar aquelas primeiras obras, volte ao primeiro amor. Ele diz: olha, e se vocês não fizerem isso, mensagem dura de Jesus, mas é da sua igreja, então ele pode falar. Candelabro é a igreja, lembra? Se você não se arrepender, eu vou vir e vou remover o seu candelabro. Eu vou vir e vou remover a igreja. Jesus está falando, é isso que eu vou fazer. Porque não adianta acreditar na verdade da Bíblia. Não adianta dizer, não, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu vou morar no céu. Não adianta falar, não, eu estou aqui todos os domingos, mas está aqui por está aqui de corpo presente e a alma está lá do outro lado. Para Jesus não adianta isso, está aqui sem estar com vontade de estar,
dizer que ama a palavra, mas sem praticar a palavra, dizer que realmente ama a Deus, mas não vive para a glória de Deus, Jesus está dizendo, não faça isso, porque se você não se arrepender, eu vou vir e vou remover vocês do lugar de vocês. Mas o convite de Jesus é: volte, arrependa-se, lembra onde você caiu, e volte lá e comece tudo de novo, pratique novamente as primeiras obras. Jesus está nos chamando a viver novamente a alegria e o prazer do primeiro amor que nós temos com Ele, que nós já tivemos. Jesus está nos chamando a viver isso. Volte, se arrependa, aonde você caiu, não importa, só lembre onde foi, só lembre quando as coisas começaram a dar errado, só lembre quando foi que você começou a perder a alegria no seu coração, quando foi que você perdeu a empolgação, quando foi que o fervor acabou, quando foi que a oração se tornou maçante, quando foi que a Bíblia se tornou um peso, que você mal pega ela, mal lê ela? Quando foi que você começou a colocar várias desculpas para não se reunir na comunhão com seus irmãos? Quando foi que você começou a levantar questionamento para não servir nos ministérios da igreja? Quando foi que você começou a observar demais e amar menos as pessoas? Jesus está dizendo, lembra quando isso aconteceu? Arrependa-se e volte a ser como você era antes. Jesus está nos convidando a ter novamente uma experiência de primeiro amor com Ele. É isso que Jesus está nos chamando aqui. E Ele continua, irmãos. Uma coisa eu tenho a favor de vocês. Vocês, assim como Deus, odeia o tal dos nicolaítas. O que esse grupo era, quem ele era, que tinha as práticas de Jezabel, de Balaão. Era provavelmente idólatras, imorais. E a igreja não tolerava isso de jeito nenhum. Idolatria e imoralidade no nosso meio, não. Deus odeia isso. E a igreja também odeia essas coisas. E Jesus fala, eu tenho a seu favor isso. Se a cidade de Éfeso se reunia para adorar Diana, para feitiçaria, porque ela era muito inclinada a isso, se eles tinham culto ao imperador, a igreja não participava e não aceitava isso de jeito nenhum. Eles odiavam isso. E Jesus diz, Deus também odeia essas coisas. Então isso está a favor de vocês. Mas é interessante que esse ponto é o ponto de virada de Jesus aqui na mensagem. Porque não é só um agrado ou um novo elogio. O que Jesus faz aqui é um encorajamento ao arrependimento. Não é que está tudo perdido, não é que está tudo acabado com vocês. Não é que já era, que já não tem mais jeito. Não é isso. Pelo contrário, Jesus está dizendo, não, tem jeito sim. Tem jeito, é só se arrepender. Porque vocês já mostraram que vocês são perseverantes. Vocês já mostraram que vocês são fiéis. Vocês já mostraram o primeiro amor de vocês. Então isso não é estranho, não é novidade para vocês. Vocês conhecem tudo isso. Então Jesus está encorajando a sua igreja novamente. Volte, arrependa-se e volte. Arrependa-se e volte. E o ponto de virada, Jesus termina com o que ele vai falar agora nos últimos versículos. Uma chamada de Jesus a ouvir e um desafio de Jesus a sermos vencedores. Primeiro Jesus diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não fica em silêncio na sua igreja. Não tem como calar a voz de Jesus. A questão aqui não é que ele não está falando. A questão é que não estamos ouvindo. E ele diz, ouça o que o Espírito está dizendo. O Espírito está falando à igreja. E o que o Espírito está dizendo para Éfeso? Arrependa-se e volte ao primeiro amor. É isso que o Espírito está dizendo. Mas o Espírito de Deus, os 7 Espíritos na carta ao Apocalipse, no livro do Apocalipse, e a essas igrejas, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que habita em nós. Ele está falando com a sua igreja.
Ele está chamando a sua igreja a ouvir. O Espírito tem uma mensagem a entregar à igreja. Mesmo que essa mensagem seja um convite ao arrependimento, mas é o Espírito que está falando. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito nos chamando novamente ao arrependimento para vivermos de novo o primeiro amor com Cristo. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito, ouça o que o Espírito está dizendo. Esse é um alerta para a igreja de todas as épocas. Nunca silencie a voz do Espírito, mesmo que ele esteja falando aquilo que você não quer ouvir, mas deixe o Espírito Santo falar. Na verdade, ninguém consegue conter a voz do Espírito, e o convite é: preste atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo. Preste atenção, ouça o que o Espírito está dizendo. Aqui, essa mensagem de Jesus, nesse verso, ouça o que o Espírito está falando, é uma advertência profética dele, para que a gente abra o coração e a mente para o Espírito Santo. Ouça o que ele está falando, ouça. Permita ele trabalhar de novo no coração e na mente de vocês. Permita ele trazer de novo o fervor, a alegria, o entusiasmo, a paixão, a graça, a satisfação. Permita ele trazer, abra o coração, abra a mente de novo para o Espírito. Ouça o que o Espírito está dizendo. Deixe o Espírito trabalhar novamente no coração de vocês. Deixe, quando vocês lembrarem aonde vocês caíram, quando vocês estiverem refletindo sobre aonde vocês caírem e começar o arrependimento no coração de vocês, abra o coração, abra a mente, para que o Espírito possa agir e fazer você voltar a ser como era antes. É isso que Jesus está dizendo. Ouça o Espírito, porque Ele quer trabalhar na mente e no nosso coração. Ele quer trabalhar, Ele quer fazer nos voltar a ser como era antes. Aí Jesus continua dizendo: ao vencedor. E paramos aqui para falar do vencedor, porque a vitória nossa não está nas nossas capacidades. A vitória que Deus está trazendo à sua igreja, a vitória futura nossa, ela tem as suas raízes no passado, na cruz de Jesus. Quando Cristo vence na cruz, quando Cristo derrota o mal, o pecado na cruz, quando Cristo vence de uma vez por todas todos os poderes malignos, todas as obras do mal, quando Cristo na cruz se torna vencedor para sempre, agora todos os que crêem em Jesus também são vencedores. Ao que vencer aqui para João é aquele que crê na obra de Cristo, na vitória de Cristo na cruz. Esse é vencedor. Aquele que olha para o que Cristo fez e confia na vitória dele, e de que, apesar desse mundo parecer estar virado, mas inclusive o Apocalipse fala sobre isso mais para frente, de que Deus está trabalhando para reverter todo este processo de caos que nós estamos vivendo. E essa será a vitória última de Deus sobre todos os poderes malignos, sobre todas as potestades, sobre o pecado, sobre a morte. Deus está vencendo tudo isso. E quem crê em Jesus é também vencedor com Ele, ou seja, vai participar dessa obra triunfal e gloriosa de Deus. Jesus está dizendo: quem crê na obra que eu fiz, na vitória da cruz, não é vencedor só agora, é vencedor para a eternidade, porque vai participar da obra que Deus tem realizado. Deus está colocando em ordem esse mundo de caos. A gente pode não estar vendo, mas Deus está colocando em ordem, Deus está dando jeito nessas coisas. Deus está colocando todas as coisas no seu devido lugar. Deus está preparando tudo e ajeitando todas as coisas. Como eu disse no início, o céu está vindo à terra, e Apocalipse é isso. É o que está acontecendo no céu vindo para a terra. A vitória de Deus lá no céu está sendo trazida para os homens aqui na terra.
E nós, a sua igreja, quando cremos, participamos disso. Então Deus está fazendo essa obra e nós estamos participando dela. Até um dia em que chegará, que o céu vai se abrir e Cristo se apresentará glorioso, triunfante, vencedor, poderoso, e Deus vai consumar todas as coisas, e aí os vencedores, aquele que creu na obra de Jesus, estará com ele para toda a eternidade. Aqueles que lembraram aonde caíram, voltaram ao primeiro amor, Jesus está dizendo: quando você ouve o Espírito, quando você crê na obra que eu fiz, você é vencedor e estará comigo para toda a eternidade. E graças a Deus por isso. E aí temos a conclusão que Jesus diz: o vencedor não só estará lá, mas o vencedor também vai comer da árvore da vida. O casal em Gênesis não pôde desfrutar do privilégio de comer da árvore da vida por causa do pecado. Abriram mão disso. Mas como eu disse há pouco, que Jesus está consertando as coisas, está colocando todas as coisas no seu devido lugar, eles não tiveram essa dádiva, mas o povo de Deus agora sim. É claro que ele não está falando de pegar uma fruta e morder, e comer e saborear, e dizer: qual que é o nome dessa fruta? É vida eterna. Não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo é que aquele que vence junto com Cristo na sua cruz, é aqueles que entrarão comigo para toda a eternidade. É aqueles que provarão, e ele chama isso figurativamente de fruta, da árvore da vida. Vocês vão comer, ou seja, ele está prometendo: você estará comigo para toda a eternidade. A eternidade é para você, a eternidade é sua, você que venceu, porque você creu na obra de Cristo. Mesmo você que perdeu o primeiro amor, mesmo você que fraquejou em algum momento, mesmo você que tropegou ao longo do caminho, mesmo que você pisou fora da linha, mesmo que você ache que para você não tem mais jeito, mesmo para você que acha que o Espírito não está falando com você, mesmo para você que acha que tudo não está fazendo sentido na minha vida, eu estou perdido na minha vida, Jesus está dizendo: volte, lembre-se aonde você estava, volte, ouça o Espírito, porque você é vencedor e você estará na eternidade comigo. É para isso que Jesus morreu na cruz por nós e em nosso lugar. Não foi apenas para nos salvar dos nossos pecados aqui e agora, mas foi para nos dar uma nova humanidade e para nos dar um novo lar. E Deus está providenciando, e daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer e nós estaremos com Ele para sempre e todo sempre e todo sempre. Amém. E graças a Deus por isso. Jesus está convidando a sua igreja a participar de todas essas coisas. Jesus está dizendo, está nos chamando para sermos esses vencedores, para ouvir o Espírito e para prometer a nós, e tenha isso como convicção em seu coração. Deus está te chamando para a eternidade. Aqui não é nada. Por isso que Paulo pôde dizer certa vez: sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. As coisas que nós passamos aqui não são nada comparado àquilo que Deus tem reservado para nós. Toda luta, toda dificuldade, todo drama que passamos, toda adversidade que enfrentamos, toda batalha que lutamos, toda guerra que travamos, toda enfermidade, todo pesar, toda decepção, tudo isso não pode ser comparado com a glória que Deus tem revelado e vai revelar a nós. Nada disso é comparado com aquilo que Deus tem reservado para o seu povo. O convite dele é: ouça o Espírito. O desafio é: vença. Vença em Cristo, porque Ele já venceu. E a quem fizer isso, a eternidade é o seu lugar. Está com Ele para todo sempre. É o seu lugar. É o nosso destino. É a nossa vitória final com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a orar. E peço que feche os seus olhos.
e ore a Deus. Talvez, sim, alguns de nós perdemos essa ênfase do primeiro amor. Talvez aquela alegria entusiástica que um dia já tivemos foi abafada por alguma coisa. E ao longo da jornada, nós esmorecemos. Para outros, não. Para outros, é uma exortação a continuar perseverante e na batalha, porque o seu coração ainda está cheio de graça, está cheio de fervor. Serve também como uma advertência para você se manter firme e fiel em Cristo Jesus. Não importa como estejamos, ouça o que o Espírito está dizendo, abra o seu coração, a sua mente e permita Ele mais uma vez, como Ele tem feito domingo após domingo, Ele nos exortar, nos corrigir, nos pastorear, nos levantar, nos avivar, nos renovar e nos abençoar com o seu amor e com a sua graça. E você ore pelaquilo que você tem necessidade. Lembrando que Jesus conhece perfeitamente e absolutamente todas as coisas. E conhece o teu coração. E te convida para estar perto dele. Deus bendito, é em nome de teu Filho amado Jesus, em nome do Cordeiro que venceu, que enfrentou a morte, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. É em nome daquele que é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, que está sentado à direita do Altíssimo. É a Ti, Jesus, que nós nos voltamos. O Senhor que domina sobre os céus, que os anjos Te adoram, que os homens vão ter que reconhecer a Sua soberania, mas ao Senhor que anda no meio da sua igreja. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor conhece o pesar, a luta, as batalhas que temos enfrentado. E embora a mensagem não seja porque nós tornamos o altar aqui em um altar de idolatria e de imoralidade. Embora a mensagem não seja porque nós estamos nos conformando com o mundo e não temos mais cara de povo de Deus ou de Jesus, que perdemos a identidade da igreja. Embora a mensagem não seja sobre isso, é porque talvez e muito provavelmente alguns já perderam o entusiasmo, abandonou o primeiro amor. Alguns estão deixando ele escapar entre as mãos. Alguns talvez pensando que isso não é para mim. Mas o Senhor nos convida hoje, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembra da onde você caiu, arrependa-se e volte a ser como você era antes. Porque você foi chamado por Cristo como vencedor. Porque Deus está te prometendo a eternidade. E é por isso que nós oramos aqui, Espírito Santo,
Traz de volta a alegria, o entusiasmo, a força, a graça do primeiro amor. Levanta quem está caído, Senhor. Levanta, Deus, quem tropeçou ao longo do caminho. E aqueles que estão de pé, Senhor, firma mais os seus passos, enchendo de graça e de misericórdia eles também, ó Pai. Mas que a tua igreja, todos nós, Batista da Graça, sejamos tomados, ó Deus, pelo renovo do Espírito, e que o nosso coração, que a nossa mente esteja aberta para receber do Espírito todas as bênçãos celestiais que o Senhor tem prometido a nós. Pai querido, assim eu te peço, que seja essa a nossa oração constantemente. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. É lá onde eu quero estar. Eu quero estar transbordando de Deus. Eu quero estar transbordando de alegria, transbordando de dádiva, de graça. Onde o meu coração é inundado pelo poder do Espírito. É onde nós queremos estar, Senhor. E assim eu te peço, ó Deus, oro junto com a tua igreja, que assim sejamos abençoados para a glória do teu santo nome. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.